E aí galera, tudo bem? Começar aqui 100 vídeos em 100 dias para vocês, com muitas dicas de como prevenir lesão, falando muito sobre como você muda o seu comportamento para evitar as lesões. E hoje eu vou começar falando principalmente das lesões que são mais comuns no esporte e fazer aqui uma separação desde já para ficar mais fácil, mais didático, tá? Então a gente tem lesões características de esportes que são de resistência e de repetição de movimento. Então, normalmente nesse tipo de esporte você vai ter lesões, são mais características de serem lesões que são como tendinites, são lesões que desgaste do corpo. A longo prazo você pode ter artroses, você pode ter tendinoses, que são quando o tendão já está degenerando, quando você tem um processo degenerativo no tendão. E você... E quando a gente fala de esportes como esportes de contato, esportes coletivos, esportes que você tem muito deslocamento e mudança de direção, é mais característico ter lesões como entorses articulares, e às vezes pode ocorrer algumas luxações, como por exemplo da luxação de ombro, que é muito comum no esporte como handebol. Eu mesmo pratiquei handebol, então eu sei bem o que é isso. Eu já tive várias luxações de ombro. Foi uma lesão que me perseguiu por muitos anos e ainda me persegue até hoje, porque eu sofri uma cirurgia pós luxação para reconstituir os ligamentos, mas mesmo depois da cirurgia, ainda assim eu luxei algumas vezes o ombro. E o outro ombro, isso foi o ombro esquerdo, o outro ombro eu tive uma luxação num acidente na corrida, que eu rolei em cima do ombro, ele saiu, e também seria um ombro que eu precisaria operar, mas como eu faço muito exercício, principalmente para reequilibrar a musculatura, acaba acontecendo que minha articulação fica bem estável e eu acabo desistindo da cirurgia porque eu me sinto bem e não vejo por que operar, né? Então é tudo uma questão de persistência no tratamento e de ter alguém que cuide de você. Lógico, é muito mais fácil para mim, que sou fisioterapeuta, eu estudo isso e eu entendo do assunto, é muito mais fácil eu me cuidar, mas mesmo assim, de vez em quando eu também preciso de algum fisioterapeuta para me tratar, ou algum médico para me avaliar, é lógico, porque a gente não consegue fazer tudo sozinho. Mas enfim, o que eu estava dizendo é que a gente tem esportes que tem mais característica de repetição de movimento, que normalmente as pessoas vão ter tendinites e lesões mais de desgaste das articulações, das estruturas articulares, e esportes de contato que vão ter como mais característica aquela lesão mais aguda, a lesão do entorse, que você tem um processo inflamatório mais agudo, né? Que é aquele entorse que incha o joelho, incha o tornozelo, você tem que fazer um gelo, né? E aqui já vai uma primeira dica. Nas primeiras 48 horas, quando você tem um entorse ou quando você começou a sentir uma dor no seu tendão, não tem muita dúvida, faz gelo. Faz gelo. Essas primeiras 48 horas, geralmente, se você faz gelo, se tiver um processo inflamatório ali, você evita que ele se torne crônico, você facilita a regeneração do tecido. Então, nessas 48 horas iniciais, é muito legal fazer o gelo. Depois disso, vai depender um pouco, mas assim, não tem como errar. O gelo no início do tratamento não tem como errar, ele só vai te fazer bem, a não ser alguns casos muito específicos que não melhoram com gelo, mas a maior parte, quando é agudo, vai melhorar com gelo, você não precisa se preocupar, tá bom? Então não tenha dúvida, começou a sentir uma dor, tá inchando tua articulação, tá inchando teu tendão, faz um gelo que vai melhorar, tá? E quando a gente fala desse tipo de esporte, como a corrida ou um outro esporte que eu pratico, e é o principal esporte que eu pratico hoje, porque eu parei de jogar handebol, é muito comum essas tendinites. Então, tendinites, fascite. O que é fascite? Quando a gente tem inicialmente um processo inflamatório, pode haver um processo inflamatório, mas o que a gente mais encontra em fascite é um espessamento. É quando você vai dando tração por muito tempo na fáscia plantar, por exemplo. Você tem a fáscia plantar, que é uma membrana fibrosa que está lá para proteger os tendões, nervos, vasos que estão na sola do seu pé. Então, quando você
dá muito estiramento por excesso de treino, por excesso de carga nos treinos, né? Correr muito rápido quando você não está acostumado por muito tempo. Isso vai fazer com que o teu provoque muito estresse nesse tecido, e estresse gera adaptação. Então você ficou tracionando o tecido por muito tempo, e isso vai fazer com que os fibroblastos, que são as células que produzem o colágeno, vão ser ativados, e você vai produzir mais do colágeno, que é o tecido, a fibra que compõe esse tecido, para que o tecido engrosse e aguente essa carga. O que a gente sabe, de maneira geral, nos esportes, é que um trabalho preventivo é muito bem-vindo, não importa qual esporte seja. Então, fortalecimento muscular é muito importante. A gente sabe que fortalecer é muito importante, mas não é qualquer fortalecimento. Por isso que a orientação de um profissional que entenda do assunto. A questão do fortalecimento mais importante é que você busque o equilíbrio da tua musculatura. Então, por isso que é tão importante buscar um profissional que entenda, porque às vezes, quando você está fazendo um fortalecimento, pode acontecer de fortalecer muito mais uma musculatura do que a outra. E isso pode fazer com que você provoque uma lesão na sua articulação por esse desequilíbrio muscular que você está provocando. Então, vou dar um exemplo. Quando eu era moleque, ia para musculação sem orientação, tinha 17 anos, eu fazia muito mais trabalho peitoral, supino, flexão de braço, todos os exercícios que deixavam o peitoral maior, porque eu queria fazer hipertrofia de peitoral, porque eu arremessava muito no handball, queria ter mais potência no arremesso, do que trabalhar a musculatura das costas, que é uma musculatura muito importante para equilibrar com o peitoral, principalmente os rotadores externos, porque o peitoral é um rotador interno. Então ele precisa do equilíbrio da musculatura dos rotadores externos, que são os músculos do manguito rotador. Eu vou falar muito mais para frente nos vídeos, com certeza, sobre esses tendões do manguito rotador, que eles são tão importantes para o ombro, para o equilíbrio do ombro, para a estabilização do ombro. E aí o que acontece? Como quando a gente faz o arremesso, a gente precisa muito dessa musculatura rotadora interna, na hora que a gente está desacelerando o braço do arremesso, os rotadores externos estão trabalhando para fazer essa desaceleração. Mas também a tendência que esse osso, né, a cabeça do húmero, tem de sair da articulação com a potência dos músculos flexores, né, dele puxar a cabeça do húmero para frente, é muito grande. Então, se os músculos extensores e rotadores externos não estão bem equilibrados com o peitoral, o que vai acontecer é que você vai deteriorando os ligamentos, a cápsula articular, todas essas estruturas que seguram mecanicamente a cabeça do húmero no lugar, e com o tempo você pode vir a ter luxações. Por isso que é tão importante trabalhar com equilíbrio muscular. Isso, se a gente pensar, para qualquer articulação funciona. Então, se você pensar, por exemplo, para o joelho, é a mesma coisa. O jogador de futebol, ele acaba fortalecendo muito o quadríceps, porque é o músculo que dá potência no chute. E às vezes ele deixa um pouco de lado os músculos posteriores da coxa. Só que na hora que você está chutando a bola, com a potência do quadríceps para fazer o movimento do chute, naturalmente quem vai desacelerar esse movimento são os músculos posteriores da coxa. Se esses músculos não estão preparados para esse tranco que eles vão receber, existe uma grande chance deles sofrerem uma ruptura. Por quê? Porque eles vão ser muito exigidos por muito tempo, tem uma hora que ele não aguenta mais e rasga mesmo, é uma lesão na estrutura do tecido. Então, vamos relembrar um pouco tudo que eu já falei aqui nesse vídeo. Eu já falei da importância de entender qual o tipo de esporte que você pratica, porque determinados esportes têm característica de ter um tipo de lesão, que é mais de desgaste, e outros esportes têm característica de ter outro tipo de lesão, que é mais a lesão aguda, de entorse, né, a lesão traumática. Isso a gente não está falando de fratura, a gente não está falando de outros tipos de lesões mais complexas, a gente está falando mais de lesões comuns do esporte. Outro ponto importante que a gente tocou aqui foi a questão do fortalecimento, de manter um bom equilíbrio muscular. Então, esse é um ponto muito importante, já está bem explicado, e a gente com certeza vai tocar mais nesse assunto mais para frente, porque ele é super importante. E um terceiro ponto que é muito importante, que se fala muito, até está todo mundo postando sobre isso, é a manutenção da mobilidade articular,
E esse é um ponto que não é mais importante do que alongamento. Isso é uma ideia errada que as pessoas têm. Não é que um é mais importante do que o outro, mas é entender que você ter um músculo bem alongado faz parte de ter um corpo flexível, que faz parte de ter uma boa mobilidade articular. Então é tudo um conjunto de coisas. Então não é só fazer alongamento que você vai prevenir uma lesão, você vai prevenir que você fique com o corpo com uma rigidez, todo encurtado. Não é isso, não é esse o ponto. E a ciência já mostra pra gente que a questão de fazer ou não fazer alongamento não é tão importante. A questão é você ter um bom preparo para a tua atividade. Você ter esse equilíbrio muscular que eu falei é muito mais importante, fazer um bom aquecimento pré-atividade e manter uma boa amplitude das suas articulações, porque quando você tem uma boa amplitude das suas articulações, naturalmente você vai sobrecarregar menos outras articulações. Vou dar um exemplo aqui para ficar bem claro isso. Quando você, por exemplo, não tem uma boa mobilidade do seu quadril, o que vai acontecer? Quando você for fazer os movimentos com o quadril, ele não vai ter uma amplitude completa desse movimento. E duas articulações provavelmente vão ser sobrecarregadas nesse ponto. A lombar, a coluna lombar, que é a articulação mais próxima, um conjunto de articulações mais próximas para cima, e o joelho, que é o conjunto de articulações mais próximas para baixo. Então, sempre que você não tem uma boa amplitude de movimento, uma boa mobilidade da tua articulação em todos os sentidos, você vai acabar sobrecarregando as articulações mais próximas. E isso serve também para quando a tua musculatura não está com uma boa estabilidade. Quando não tem uma boa estabilidade, é a mesma regra. Quando você não tem uma boa estabilidade de joelho, por exemplo, provavelmente você vai sobrecarregar teu quadril e o seu tornozelo, que são as articulações mais próximas. Tá bom? Então, gostou do primeiro vídeo? Começa já a compartilhar com seus amigos para fazer nosso canal crescer. Aqui é o Físio Corredor, esse canal que foi feito para você que gosta de atividade física, gosta de entender melhor o seu corpo, gosta de entender como a mudança de comportamento pode ser crucial para melhorar alguma lesão, alguma dor, algum incômodo que você tenha, algum sintoma que você tenha e prevenir um monte de lesões. Então tá aí, o primeiro vídeo tá aí, são 100 vídeos em 100 dias. Eu aguardo vocês amanhã aqui também nesse canal. E não esquece de seguir o nosso podcast semanal no canal Cura Pelo Hábito. Tá aqui, eu vou deixar o link para vocês também. Tá bom? Até amanhã!